Graças a Deus, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Por favor, abra a sua Bíblia. Eu gostaria de convidá-los a um texto. Está em Mateus capítulo 10. Nós iremos ler somente o versículo 14. Evangelho de Nosso Senhor, escrito pelo evangelista e apóstolo Mateus, capítulo 10, versículo 14. Enquanto você está folheando a Bíblia, a Deus eu quero manifestar em palavras a minha gratidão, meu louvor, por Deus ter me concedido a graça e a oportunidade de estar aqui esta noite com os irmãos e poder participar deste momento tão memorável que é o culto de celebração à morte e ressurreição do nosso Senhor. Manifestar a Deus a minha gratidão pelo nosso pastor presidente, pastor Gils, pastora Dorcas, a Deus também gratidão pela vida do vosso pastor congregacional, este servo de Deus que tem se gastado e se deixado gastar em prol do crescimento do reino de Deus. Deus abençoe o pastor Dorival, assim como todo esse colegiado de pastores, obreiros, servos de Deus. Eu me faço acompanhado da minha família, ali está a irmã Ellen, o meu filho Gael Santiago, e no ventre tem alguém. Não sabemos ainda quem é, se é menina ou menino. A Ellen está com 12 semanas. Eu me faço acompanhado de pessoas especiais. Está aqui o Anderson, que está nos acompanhando, o seu filho, o Henry, não é assim? E também está ali o presbítero, servo de Deus, Max, a sua muito digna esposa, e a sua filhinha, a irmã Ana. Esta família estará aqui esta noite nos prestigiando. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Amém. Diz a palavra do Senhor: e todo aquele que não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, quando vós partistes daquela casa ou cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. E todo aquele que não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, quando vós partistes daquela casa ou cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Quantos podem dizer amém? Amém. Sentai-vos, por favor. Isabelle, por favor, me faz uma gentileza, traz para mim aqueles livros ali, rapidamente. Meus amados, ao término do trabalho, estará à disposição dos irmãos alguns materiais, entre eles, meus 2 livros, Feridos pela Rejeição, Curados pela Graça, um Novo Começo, e esse outro livro voltado para a liderança que rompe limites. Às vezes nós desanimamos com muita facilidade diante dos desafios. Dizer aos irmãos que tem um outro livro aqui que não é meu, mas eu recomendo, Vencendo o Mal do Século, é sobre ansiedade, depressão. Depois da Bíblia, o livro mais vendido do mundo, O Peregrino. Esse aqui eu quero presentear ao pastor Dorival. Esse é seu. Podemos aplaudir Jesus pela vida do servo de Deus. Esse aqui é seu. Deus abençoe. Esse aqui, irmãos, eu super recomendo, tá? Do pastor Luciano Subirá, A Cultura do Jejum. Algumas guerras só serão vencidas através do jejum. O livro mais vendido do Brasil, mais de 5 milhões de cópias vendidas, Café com Deus Pai. Alguém quer esse? Peça para alguém lhe dar de presente.
Temos aqui essa linda Bíblia de pedrinhas. Ela está na oferta de R$ 160, você vai levar por 120. Cadê a sua esposa, pastor? Está lá? Essa aqui é sua. Podemos aplaudir Jesus. Isabelle, passa lá, por favor, as mãos da pastora. Meus amados, Deus abençoe. Como seres humanos, todos nós temos uma necessidade básica. Essa necessidade que temos está no nosso DNA. É a necessidade de pertencimento. Nós somos seres que foram formados para ser sociáveis. Como seres humanos, nós queremos pertencer a um grupo. Queremos ser aceito, escolhido, admirado. Isto é algo natural dos seres humanos. Porém, como seres humanos, nós rejeitamos e somos rejeitados. Às vezes, de forma indireta, alguém lhe rejeita. E às vezes, de forma indireta, você rejeita alguém. A rejeição, ela é universal. Independentemente da raça, da língua, em algum momento, o ser humano vai passar pela dor de não ter sido escolhido, de não ter sido aceito. A rejeição, ela faz parte da nossa trajetória, ela faz parte da nossa existência. Não obstante, a rejeição fazer parte da nossa vida, Satanás tem se utilizado da rejeição para açoitar muitos seres humanos. As raízes da rejeição, segundo a ciência moderna, diz que as raízes da rejeição podem ser lançadas ainda no ventre, durante o período de gestação, que vai de 39 a 41 semanas ou 9 meses. Durante esse período, o feto que está em desenvolvimento, ele não está somente ligado à mãe fisicamente, mas ele está ligado emocionalmente, podendo absorver as emoções da mãe. Suponhamos que uma moça engravide e ela chegue para dar a notícia para o seu esposo, e essa notícia não é bem-vinda, ou de repente os pais, os avós, as amigas rejeitam essa gravidez, ou essa mulher está num ambiente totalmente desfavorável, aonde ela não tem acolhimento, mas ela está sendo agredida verbalmente, ela está sendo agredida moralmente e às vezes até fisicamente. Suponhamos que durante esse período de gestação essa mulher venha sofrer uma traição, uma grande decepção, ou passe por uma frustração muito grande. A ciência diz que o cortisol, que é o hormônio responsável pelo estresse, se esse hormônio aumenta de uma forma muito excessiva no corpo da mulher, o cortisol pode atravessar a placenta, chegando ao feto. Esse feto, que está em pleno desenvolvimento, ele vai ser afetado pelo ambiente em que a mãe está. E essa criança vai nascer com alguma predisposição. A quê, pastor? Ela vai ter predisposição a ter dificuldade de confiar. Ela vai ter a síndrome do abandono. Ela vai ter um sentimento chamado baixa autoestima. Ela vai ter dificuldade de confiar e de se relacionar. No seu subconsciente, a criança já nasce carregando raízes da rejeição da sua gestação. Percebam que quando o recém-nascido, ele passa por uma necessidade, ele se utiliza da linguagem do bebê.
O bebê não fala português, inglês, ele simplesmente abre a boca e começa a chorar. Por que chora, pastor? Porque o choro é uma forma dele chamar a atenção para si. E ele está dizendo, através do choro, que ele está desconfortado, sentindo frio, calor, fome, ou ele está sentindo desconforto. A ciência diz que quando o recém-nascido sente fome, essa necessidade de fome, de se alimentar, ela é semelhante a uma pessoa que está na ânsia da morte. É por isso que o recém-nascido chora. E se não tiver atenção, ele vai continuar chorando aos pulmões, porque ele está se sentindo abandonado, ele está se sentindo desconfortado. E o ser humano não está preparado para essa rejeição, para sofrer esse abandono, para sofrer esse sentimento. Mas mesmo assim, nós precisamos entender que precisamos ter habilidade para lidar com esse sentimento. Quantas pessoas são adultas, mas ainda hoje carregam as marcas da rejeição da sua infância. Os grandes homens da Bíblia, as grandes mulheres da Bíblia, elas passaram por esse processo. Eles passaram por esse processo. O processo de sentir na alma a dor da rejeição. Uma das maiores dores da existência humana foi experimentada por José. José, ele sofreu a rejeição familiar. Os próprios irmãos de José odiavam, desprezavam, rejeitavam. José, ele era amado pelo pai e desprezado pelos irmãos. Os irmãos de José, eles não conseguiam lidar pela paixão que o pai tinha por ele, e por os irmãos não saberem lidar com esse amor demasiadamente revelado pelo pai. Os irmãos começaram a rejeitá-lo. E José, ele na sua vida, na sua juventude, ele não consegue entender como os próprios irmãos tiveram a coragem de vendê-lo como um produto qualquer, de virar as costas para ele, de simplesmente fazer de conta que ele não era nada. José, ele passou por esse processo de rejeição, e ele cresce. E ele cresce não só fisicamente, mas ele cresce socialmente, se tornando o segundo maior homem mais poderoso do mundo da sua época. José é um homem bem-sucedido socialmente, porque agora José, ele é um homem que tem família, tem esposa, tem filhos. Ele é admirado, aceito por boa parte dos seus amigos. Mas quando José deitava a cabeça no travesseiro, José chorava e as lágrimas molhavam o seu travesseiro, porque José lembrava dos seus irmãos. Aqui dentro na alma, José carregava cicatrizes que não eram visíveis, mas eram reais. Quantas pessoas hoje têm empresa, têm um bom salário, têm família, noivaram, casaram, tiveram filhos, mas aqui dentro carrega as sequelas, os traumas, as raízes da rejeição. José, ele é uma prova viva, eficaz, que a rejeição, por mais poderosa que seja para assolar o ser humano, a rejeição não tem o poder de neutralizar os planos de Deus para a sua vida. Alguém levantou a mão ali. Levante a sua mão ao céu. Nenhuma rejeição é mais poderosa do que a aceitação de Deus. Tudo quanto Deus sonhou para você não será neutralizado pela rejeição. Eu nasci numa família, e irmão Anderson, quase que eu era filho único. Mas aí nasceram mais 9 e eu perdi a vaga.
Alguém mais tem 9 irmãos aí como eu? Alguém tem 9 irmãos? Levante as mãos. Irmãos, nascer numa família com tantos irmãos é quase que inevitável não ter raízes de rejeição. Principalmente, no meu caso, que os meus pais, eles não tinham tanta condição financeira. Quantas e quantas vezes eu tive a necessidade de usar um bom calçado e minha mãe não podia dar. Quando a minha mãe ia comprar roupa nova, lá em casa havia 2 sentimentos: alegria e tristeza. Alegria para aqueles que ganhavam roupas novas, tristeza para aqueles que não ganhavam. Porque ela não tinha condição de comprar roupa para os 10, então comprava para você, para você, para você. Os demais ficava para outro tempo, ou herdava as roupas velhas dos mais velhos. Na mente de uma criança, de uma adolescente, a gente não consegue entender e compreender a situação financeira. Então a ideia que se tem é: por que comprou para ele e não comprou para mim? Por que ele pode ganhar um sapato novo e eu não posso? E eu me lembro de quantas e quantas vezes, quando a minha mãe chegava com as sacolas da feira, chegava com as sacolas com roupas ou sapatos, a gente se reunia em volta dela, ela começava a distribuir, e quando não dava para comprar para mim ou para os demais, eu me lembro de muitas e muitas vezes eu saí daquele ambiente de alegria e ir para um canto chorar, porque não podia compreender aquilo. Então, as raízes de rejeição, às vezes, elas são lançadas no ambiente familiar, não de propósito, mas de forma indireta. Às vezes, você que foi rejeitado pelos pais, você nem percebe, e você está rejeitando os seus filhos. Quantos avós, porque foram rejeitados, estão rejeitando os seus netos? O neto vem todo sorridente e ele diz: agora não, filho, agora não, agora não. Ele vem sorridente e você olha para ele e não corresponde o sorriso. É uma mensagem de rejeição que você está transmitindo. Ele vem lhe abraçar, mas você não tem costume de ser abraçado. Seus pais nunca lhe deram um abraço, você tem dificuldade de abraçar. Aí você rejeita o seu filho, os seus netos. De forma silenciosa, as raízes da rejeição estão sendo implantadas na nossa alma. Mulheres que foram traídas, que foram abandonadas, esquecidas. Homens que foram traídos, abandonados, ainda hoje carregam as sequelas dessa traição, porque não conseguiu lidar com esse sentimento. Vocês acham que isso é fácil para mim pregar? Davi, no Salmo 27, no verso 10, ele abre a sua alma para esboçar, para externar as suas feridas. E Davi diz: ainda que meu pai e a minha mãe me abandone. Davi está dizendo: eu carrego comigo as memórias da rejeição familiar. Eu sei que o meu pai, Jessé, fez questão de me esquecer num dia tão importante da minha família. Eu sei que os meus irmãos não acreditavam muito. E tem muitos pais que dizem assim: bem que tu podia ser igual a tua irmã. Por que tu não faz nada direito? Tu podia fazer alguma coisa direito igual ao teu irmão. Segue o teu irmão e seja alguma coisa. Ei, você sabe por que José foi rejeitado? Porque o pai de José também foi rejeitado. Jacó, ele cresceu dentro de uma família sabendo que a sua mãe, Rebeca, ela preferia ele. Mas Jacó não conseguiu entender muito bem o porquê que o seu pai, Isaque, preferia Esaú do que a ele. Aí Jacó, não conseguindo quebrar esse ciclo, ele repete o mesmo ciclo. Ele rejeita os 10 filhos, e ele escolhe um predileto dentro da casa. Um preferido. Você sabe o que Jacó está fazendo?
Jacó está preenchendo as lacunas do seu coração em José. Aquilo que Jacó não teve do seu pai Isaque, ele está depositando no seu filho José. Davi, ele sabia tanto disso, mas tanto disso, que ele disse: gente, é o seguinte, eu carrego na minha alma cicatrizes tão profundas, mas eu cheguei a uma conclusão, que ainda que meu pai e a minha mãe me abandone, eu tenho um Deus que me acolhe. Levante as suas mãos aos céus. Davi está dizendo: a rejeição dos homens não é maior do que a aceitação do Pai. Esta noite Deus te trouxe aqui para quebrar algumas correntes que te prendem ao passado. Tem gente tentando correr com corrente nos pés, e Deus está dizendo: está na hora de sacudir essas correntes, se desprender do seu passado e viver o novo de Deus para a sua vida. Eu, por exemplo, sofri anos e anos com isso. Eu me lembro que a primeira vez que uma igreja pagou uma diária de hotel para mim de R$450, aquilo para mim foi extremamente absurdo. Eu cheguei no café da manhã, um café da manhã que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu confesso aos irmãos que eu não desfrutei de quase nada, porque as raízes da rejeição me prendia. Me prendia em que sentido, pastor? Eu não me achava no direito, não me achava digno. A primeira vez que a igreja pagou as passagens aéreas para mim, eu confesso aos irmãos que eu dei vontade de pedir o dinheiro das passagens aéreas para poder ir de ônibus. Porque eu não me sentia digno de poder atender um evento, um convite, indo para um aeroporto. Quantas e quantas pessoas elas têm medo de desfrutar, porque elas estão presas ao passado. Um dia Deus falou comigo, me disse: meu filho, você jamais será curado se você não enxergar as feridas. Precisamos reconhecer que estamos doentes para que possamos ser curados. Todas as vezes que você for ao médico, ele vai perguntar o que você está sentindo. Só que às vezes nós temos medo de falar. Temos tanto medo que às vezes nós não falamos nem para Deus o que estamos sentindo. Porque nós somos seres humanos. Vocês lembram de José? José na presença dos irmãos, quando ele sai da presença dos irmãos, o texto diz que ele chora, mas o choro foi tão desesperador que os servos ficaram preocupados e disseram: meu senhor, na presença dos irmãos, José é senhor, na ausência ele é um homem ferido. Até que José teve coragem de dizer: sou eu. Não tenha medo de ser você. Seja você, independentemente daquilo que vão falar. Quando alguém me rejeita, eu disse: estão me rejeitando porque eu sou pecador. Se tem um trem que eu não gosto, irmão, não gosto, é de alguém chegar na igreja, aí vê o pastor, aí diz assim: a paz do Senhor, meu pastor. A paz do Senhor Jesus, está tudo bem com o senhor? Aí, pastor, meu irmão. Meu irmão. Se tu não vai cumprimentar, não cumprimenta, pelo amor de Deus. Tem gente que é assim, tem gente que nem olha. Tem gente que faz assim, paz do Senhor, irmão. Passou, assim? Passou. Não é assim? Passou. Se aquela pessoa tem raízes de rejeição, aquilo ali são gatilhos. Às vezes a pessoa conhecida olha, eu estou olhando, mas eu estou vendo muitos rostos, mas é possível que você diga assim: ele olhou para cá e não me viu. Às vezes não é porque eu não lhe vi, às vezes é porque simplesmente eu estou olhando e eu estou distraído vendo uma outra coisa. O meu cunhado, por exemplo, eu estava no supermercado muito grande, nos corredores, a minha mente estava muito longe. Eu estava olhando na direção dele, ele estava fazendo assim, fazendo assim.
E eu não estava vendo ele, porque eu estava com os olhos abertos, mas eu estava vendo com os olhos da mente. De repente ele chegou perto de mim e disse: tu não está me vendo não. Das horas que eu estou assinando para ti, Timor, não me perdoe, não lhe vi. Mas se eu tenho raízes de rejeição, eu vou dizer: o fulano olhou para mim e fez de conta que não me. E aí a gente vai para casa levando esse sentimento. A pessoa nem sequer lhe viu, mas nós achamos que ela viu e não viu. Então a rejeição, ela nos atrapalha na nossa vida sentimental, empresarial, profissional. Ela nos atrapalha porque ela nos prende ao passado. Eu vou encerrar porque é culto de Santa Ceia. Outro dia eu continuo, mas eu quero dizer a você que quando alguém me rejeita é porque eu sou pecador. Mas eu devo dizer aos irmãos que Jesus, que não tinha pecado nenhum, ele é um dos maiores exemplos de rejeição. Isaías 53, verso 3 diz: ele, um homem de dores, experimentado no trabalho, rejeitado pelos homens. Jesus, irmãos, ele tinha mais do que razões para ter se suicidado antes mesmo de começar o seu ministério. Lucas capítulo 4, verso 29 diz, por favor, projeta o verso 30, enquanto eu falo do verso 29. Lucas capítulo 4, verso 30, vou falar do 29. Os moradores de Nazaré, diga os moradores de Nazaré. Ali não era um povo estranho não, tá? Ali eram pessoas que conheciam Jesus desde a infância. Provavelmente desde a idade do meu filho Gael, que tem 4 anos agora. Conheciam Jesus desde a infância, viram Jesus crescer, se desenvolver. Mas quando Jesus chegou e disse: hoje se cumpriu em vós essa palavra, hoje se cumpriu em vossos ouvidos essa palavra, as pessoas olharam para ele e disseram: mas não é tu o filho do carpinteiro José? Mal interpretação. Faça aqui o que tu fizestes lá em Cafarnaum. Jesus disse: quantas viúvas havia no tempo de Eliseu? E somente a viúva de Sarepta. No tempo de Elias, somente a viúva de Sarepta foi alcançada. Quantos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu? E somente Naamã foi alcançado. Jesus disse: não há profeta sem honra, não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa, na sua própria terra. Pegaram ele, diz o texto, pegaram ele e levaram ele para o precipício, levaram ele para o monte onde a cidade estava edificada. E o texto diz que eles queriam empurrá-lo de precipício abaixo. Eles queriam empurrá-lo de precipício abaixo. Ao invés dele dizer: gente, já que vocês querem me matar, e eu estou muito frustrado, decepcionado com vocês, porque vocês me conhecem, então faça o seguinte: dá licença que eu mesmo vou me jogar de precipício abaixo. Vocês não me amam, não me valorizam, vou me matar. Jesus, ao invés de ter se suicidado, está escrito, ele, porém, passando pelo meio deles, ele passou no meio daquela gente, daquela multidão. Ele conseguiu sair no meio daquelas pessoas sem ter sido morto, sem ter sido assassinado. Ele saiu no meio delas. Enquanto Jesus está passando no meio delas, eu acredito que o Espírito de Jesus estava dizendo: eles querem te matar, mas você não vai permitir, porque você sabe quem você é no Pai, e por saber quem é no Pai, eu não abro mão dos projetos de Deus na minha vida. Levante as mãos aos céus. Que Deus lhe dê habilidade.
Que Deus te dê tanta habilidade que lá no teu emprego, no teu trabalho, na tua empresa, você não venha se deter, não venha se amarrar com esses sentimentos, mas que você possa ter a habilidade de sair, e você possa sair no meio desse sentimento dizendo: eu não me deixo ser abalado por isso, eu sei qual é o meu propósito, eu sei que não nasci por nascer, eu não nasci por acaso, eu nasci porque há um propósito de Deus na minha vida. Alguém pode essa noite levantar a sua voz e dar glória, porque Jesus, Ele é o nosso maior exemplo. Ficamos em pés, por favor. Ele veio para os seus. João capítulo 1, verso 11 diz: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Alguém grita dizendo: queremos Barrabás. De repente, duas pessoas gritam: queremos Barrabás. De repente, uma multidão grita dizendo: queremos Barrabás. E a Jesus crucificam. Jesus está sendo crucificado pela rejeição dos homens, sim ou não? Crucificado na cruz, ele abre a sua boca e ele diz: eu preciso morrer, mas eu não posso morrer com amargura no meu coração. Então eu vou abrir o meu coração e vou liberar o perdão. Porque eu preciso morrer, mas eu preciso morrer sendo um sacrifício perfeito. E se tiver fel na minha alma, se tiver amargura na minha alma, o Pai não vai aceitar. Então ele abre a boca e ele diz: Pai, perdoa-os. José abre a boca e na mesa José diz: eu sou José, a quem vocês traíram, mas Deus estava no controle, e eu perdoo vocês, meus irmãos. Quando você perdoa, você não está concordando com aquilo que fizeram, mas você está dizendo: eu decido não carregar mais esses fardos comigo. Jesus, ele diz aos discípulos: quando vocês chegarem numa casa ou em uma cidade que não vos ouvirem e nem receberem as vossas palavras, eu quero que vocês sacudam a poeira dos pés. Algumas traduções diz: eu quero que vocês sacudam o pó dos pés. Você sabia que tem muita gente que passou pelo caminho da frustração e não conseguiu bater os pés e o pó ficou lá? Passou pelo caminho da traição e não conseguiu bater os pés e o pó ficou lá. Passou pelas decepções, pelas angústias, e o pó foi se acumulando, se acumulando, se acumulando, se acumulando. E tem pessoas que estão tentando caminhar, mas o acúmulo de bagagens do passado está tão pesado, mas tão pesado, que você tenta sair do lugar e não consegue. Por quê, pastor? Porque nós estamos presos a esse ambiente. E Jesus está dizendo: ô Mateus, ô Pedro, João, Felipe, Bartolomeu, Tiago, ô Judas, ô Felipe, quando vocês chegarem numa casa ou numa cidade que vocês pregarem, que não ouvir vocês e nem receber vocês, não pense vocês que essa rejeição vai diminuir o valor da mensagem que vocês carregam.
A questão é que nós nos deixamos ser avaliados por aquilo que as pessoas falam. Tem gente que faz uma ornamentação tão linda como essa, com tanto amor e carinho. Mas alguém diz: mas que coisa mais horrenda. E aí você pensa que o seu trabalho foi diminuído por isso. Eu quero dizer a você que a rejeição não é se nós somos suficientes ou insuficientes. Não existe ninguém mais suficiente do que a Cristo. E mesmo assim ele foi rejeitado. Lá em Gadara, ele liberta aquele gadareno. E ao invés das pessoas abraçá-lo, as pessoas disseram: saia agora do nosso território. Jesus poderia ter dito: mas eu fiz isso com tanto amor, eu fiz com tanto carinho, eu abracei esse homem sujo, fedorento, todo maltrapilho, eu fiz isso com tanto amor, e vocês não me recebem? Jesus, quando ele é rejeitado pelos gadarenos, ele sai de lá e ele diz ao moço: eu quero que você permaneça, eu quero que você fique, e aonde você for, você diga o que Deus fez na tua vida. Era Jesus dizendo: eles me rejeitam, mas eles não têm o poder de apagar o valor do que eu acabei de fazer. Levante a sua mão. Não dê ouvidos, não dê ouvidos, porque Deus está bradando essa noite. Deus está dizendo: você não é o resultado daquilo que falaram, você não é o resultado dos seus erros, você não é o resultado daquilo que disseram. Você é o que está escrito na palavra de Deus. Está escrito na palavra de Deus que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Deus. Nós somos feituras do Senhor, nós somos a obra-prima das suas mãos. Nós iremos sentar na mesa com o Senhor. O Senhor está bradando e Deus está dizendo: levanta a tua cabeça e prossiga, não desanima. Está na hora de bater a poeira e prosseguir. Está na hora de romper com esse sentimento. Permita que eu encerre agora. Faça assim. Diga: Senhor, me permita ter a ciência e a sensibilidade para ouvir o teu Espírito falando ao meu espírito que eu sou filho de Deus, que eu sou filho de Deus. Olha, abre os braços aos céus agora. O Espírito de Deus fala ao nosso espírito que somos filhos. Você não é órfão, você não é bastardo, você não está só. Há um Deus que está dizendo: eu estou aqui. Porque ainda que a mãe esquecesse do filho que cria, eu, Senhor teu Deus, não esquecerei de ti. Eu sou o Deus que cuido de ti. Eu sou o Deus que estou te guardando. Eu sou o Deus que abre o caminho. Eu sou o Deus que te capacito. Eu sou o Deus que te achou, que te escolheu. Eu sou o Deus da tua vida. Eu escrevi a tua história no meu livro. Ô Jeremias, antes que tu fosse gerado no ventre da tua mãe, eu cheguei, Jeremias. Fecha seus olhos, por favor. Fecha seus olhos. Há 20 dias atrás alguém disse a mim: pastor, a minha mãe se matou porque foi rejeitada pelo marido. E Deus disse: meu filho, quantas pessoas estão à beira da morte porque não conseguiram entender que meu amor por elas vai muito mais além do que o amor dos homens. Deus está dizendo: o teu nome está cravado na palma da minha mão.
Antes que tu fosse gerado no ventre da tua mãe, eu te conheci. Tu és meu, tu és minha. Eu madruguei para chegar na feira, para te escolher. Deus dizendo: eu te escolhi, não por falta de opção, mas eu te escolhi porque desejei te escolher. Fecha seus olhos esta noite. Em nome de Jesus, rompa com todos esses embaraços, com todas essas correntes, rompa com todas essas prisões e te coloque na posição de filho de Deus, te coloque na posição de filha. Assuma o direito que Deus te deu, porque nós somos geração eleita, sacerdócio real, nós somos o povo adquirido pelo Senhor, nós somos a herdade de Deus, nós somos a herdade, a herança do Senhor. Em nome de Jesus, se você puder dar um abraço a alguém, procure alguém para abraçar, procure alguém para dar um abraço. Eu recebi um pedido aqui de uma criança que quer cantar. E enquanto ela se prepara, a irmã Ana, uma criança, eu quero saber aonde estão as pessoas que não são crentes ainda. Enquanto a criança Ana se prepara para cantar, eu quero saber aonde está você que ainda não é crente, que está afastado, distanciado. Aonde está alguém que é amigo da igreja? Levante a sua mão. Pode vir, filho. Sai do seu lugar e vem. Aleluia. Há uma graça que derrama sobre este lugar. Quem de vocês dois ainda não é crente? Se reconciliando também. Mais alguém para se reconciliar, para aceitar a Jesus? Aonde está mais alguém que queira se reconciliar? Por favor, devolve aqui para mim o volume aqui desse som aqui, por favor. Devolva aqui para mim. Por favor, quem ainda não é crente ou é amigo da igreja, levante a mão para que eu possa ver você. Não vou constranger ninguém, mas eu gostaria muito que você levantasse a sua mão para que eu possa vê-lo. Alguém? Pastor Dorival, vamos orar por esses